Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Você está na série Pensa num Livro Bom. Essa série eu trato sobre livros, sobre autores que formaram o meu pensamento teológico. E eu trago livros que podem te ajudar também na sua jornada teológica, na formação do pensamento. Hoje eu trago um dos livros muito importantes com relação a gente conseguir analisar as várias cosmovisões presentes no dia de hoje, que é O Universo ao Lado. Esse livro é extremamente importante, um livro excepcional para você analisar as cosmovisões, também muito importante para você analisar os discursos de hoje. E em cada conversa que nós temos, eu divido em 3 partes. Eu falo um pouco sobre o autor, eu falo um pouco sobre a obra e depois eu falo um pouco sobre 3 opiniões minhas, 3 questões que eu acho importantes que podem te ajudar na leitura dessa obra. Bom, primeiro, James Sire, ele foi casado com Marjorie e tiveram 4 filhos e 8 netos. Ele era um oficial do exército e professor universitário de literatura, filosofia e teologia. Olha que impressionante. Por isso que ele sempre está unindo aqui filosofia e teologia, ele sempre está trabalhando essas vertentes. Ele foi editor-chefe da InterVarsity Press, uma das editoras muito importantes nos Estados Unidos, palestrante de mais de 200 universidades nos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Oriental, Ásia, e autor de 20 livros sobre literatura, filosofia e fé cristã. Ele também é conhecido por apresentar os trabalhos do Francis Schaeffer, entre outros. Então veja que o currículo dele é extremamente importante. E quando a gente olha para o livro Universo ao Lado, a gente pode pensar, nossa, vai vir um livro muito difícil de ler, vai vir um livro daqueles caras, filósofos, pensadores, com um monte de termo incompreensível, um monte de termo que eu vou ler e perguntar, isso aqui é para ler ou é para comer? Então a gente fica pensando assim quando olha para o autor. No entanto, quando você começa a ler o livro, você se surpreende, porque ele trata de assuntos difíceis, assuntos complexos, mas de forma muito simples. Ele é muito didático na sua escrita. Então é importante, e é por isso que eu recomendo esse livro, porque o Universo ao Lado ele vai trabalhar essa questão de como que a gente analisa os pensadores, os pensamentos, os discursos, as visões de mundo. Mas ele não fica com soberba, falando do seu conhecimento, falando dos termos que ele tem. Não, ele fala de forma muito simples, muito acessível para todos nós. E ele, na introdução que ele chama aqui, sobre toda a diferença do mundo, ele já começa brilhantemente trazendo 2 poemas sobre o mesmo assunto e anseio com perspectivas totalmente diferentes. Isso aproxima a gente de forma muito importante, porque nesses 2 poemas vai ficar claro que um poema com relação à literatura e outro poema bíblico, ele vai mostrar as diferenças de perspectivas e que vai ser muito importante. O propósito do livro primeiro é esboçar as cosmovisões básicas que estão por trás da maneira como nós, no mundo ocidental, pensamos sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas, o mundo natural e Deus ou a realidade suprema. O segundo propósito é historicamente traçar como tais cosmovisões se desenvolveram a partir de uma ruptura da cosmovisão teísta, da cosmovisão daqueles que creem em Deus. E aí ele vai mostrando como cada um que fez uma cisão com o teísmo, com a crença em Deus, eles foram desenvolvendo. E mostrar como o pós-modernismo deu um nó
em todas essas cosmovisões que eu vou mostrar daqui a pouco quais são elas que ele vai trabalhar aqui. E por fim, encorajar a todos nós a pensar em termos de cosmovisões, isto é, numa consciência não apenas da nossa própria maneira de pensar, mas também com as demais pessoas, de modo que possamos primeiramente compreender e então nos comunicarmos de forma genuína com os outros na sociedade pluralista em que vivemos. Isso aqui, meus irmãos, é extraordinário. Porque ele vai dizer que o fato da gente analisar os discursos, analisar os pensadores, não é para virar uma arma de guerra, mas ser um instrumento de paz. É para a gente entender como que as pessoas pensam e entender o porquê que elas chegaram a tais conclusões. Então não é para você usar isso para formar uma batalha na mídia social, mas para você entender os processos de pensamento do outro e respeitar, né, a decisão que o outro está tendo com relação aos seus pensamentos. Mas aí você pode perguntar, mas afinal de contas, o que é cosmovisão que você vem falando, né? Bom, uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa com uma história ou um conjunto de pressuposições que detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Em outras palavras, a nossa cosmovisão é o nosso óculos. É a maneira como nós enxergamos a vida. É a maneira como nós organizamos o nosso pensamento. Todo mundo tem uma cosmovisão. Muitas pessoas não sabem nominar a sua cosmovisão, mas todas elas têm. Então é a maneira, o óculos. A gente fala assim, esse óculos é teísta, esse óculos é naturalista, esse óculos é deísta. Então a gente vai nominando o óculos que nós enxergamos. E isso é muito importante, né, para a gente saber, né, com quem a gente conversa, o porquê que as pessoas estão chegando a conclusões que por vezes você pode falar assim, nossa, que absurdo é isso. Não, olha por que ele está chegando a essas conclusões. Respeita a maneira como ele está desenvolvendo. Você pode discordar, mas você tem que entender a pessoa para antes de falar assim, absurdo, não quero nem saber. Não, vamos entender como que as pessoas pensam, por que elas pensam dessa maneira e vamos conversando. Não é por isso que a cosmovisão fornece o nosso sentido de identidade. Todo o estudo, principalmente do Evangelho, ele vai dizer quem Deus é, quem nós somos, de onde veio o mundo criado, o mundo em que nós vivemos e qual é a nossa missão nesse mundo. Isso que nós olhamos sobre quem Deus é, quem nós somos, a origem do mundo em que nós estamos e a nossa missão nesse mundo é o que nós falamos sobre identidade. Qual é a minha ou a sua identidade? A nossa identidade daqueles que creem em Cristo Jesus está em Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então fica claro para nós que da onde nós tiramos a nossa identidade, da Escritura Sagrada, da Bíblia, em quem nós cremos, em Cristo Jesus, né, que é o Deus encarnado. E por que Cristo Jesus veio? Porque nós éramos pecadores, tínhamos erros dentro de nós e que Cristo vem nos sarando. E para onde nós vamos? Nós viveremos para a glória com Ele. Então isso é uma construção de cosmovisão. Então, da mesma maneira como os cristãos constroem a sua cosmovisão, outras pessoas também vão construir, como o James Sire, ele vai fazer análise aqui do deísmo, né, do naturalismo, do niilismo, do existencialismo, do monismo panteísta oriental, a nova era e a pós-modernidade. Então, da mesma maneira como ele analisa os pontos principais do pensamento cristão, teísta, ele também vai fazer a análise dessas demais e colocando nomes, fala, olha, eles pensam nisso,
por causa disso, a consequência é aquilo, e é muito didático, sobretudo é muito didático o livro, e é por isso que eu recomendo esse livro, que não é um livro de teologia ou de filosofia complicada, é difícil de entender, não, é muito simples, é muito fácil. Esse livro é um dos livros mais produtivos, mais instrutivos, né, para a formação de pensamento. Vale muito a pena você ler esse livro. Por isso, 3 considerações porque eu indico essa obra. Poucos livros sobre cosmovisão conseguem ser tão claros, sucintos, analisando diferentes cosmovisões. Às vezes, ler livros de filosofia e ler livros de teologia fica chato. Porque a gente olha as pessoas falando e não saem do lugar. Não sei se você já teve essa experiência de ler a pessoa falando, e a pessoa vai lá você lê 10, 20, 30 páginas, 40 páginas, e você fala assim, então, você já disse isso, está falando de novo, né? Então, e vai usando outros termos para falar a mesma coisa, né? James Sire não, ele vai sendo bem claro, sucinto, analisando essas diferentes cosmovisões. A segunda consideração é que é um livro muito importante para a compreensão dos discursos raivosos do dia de hoje. A luta não é contra pessoas, mas acerca de ideias e ideais. A gente está vivendo um momento muito complicado, meus irmãos, de discursos muito raivosos, pessoas uma querendo, né, morder a outra, né? Imagina, às vezes, algumas discussões no Facebook, se a pessoa estivesse frente a frente, ela ia para a luta corporal, né? E é importante a gente entender por que as coisas estão acontecendo dessa maneira e por que as pessoas chegam movidas assim quase que com ódio, né, para conversar com as outras pessoas e falando às vezes de coisas que não tem nada a ver, né? Não teria necessidade disso, né? Então é importante nesses momentos de discussões acaloradas a gente conseguir discernir, né, da onde origina o pensamento, qual é a construção desse pensamento e aonde redunda, né, ou finaliza esse pensamento. A terceira questão é que isso aqui é extremamente importante, é que o conhecimento é o grande campo de batalha desde o Éden. Deixa eu repetir, o conhecimento é o grande campo de batalha desde o Éden. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Adão, Eva, a humanidade ali, ele colocou uma árvore no meio do jardim que o homem não poderia comer. Essa árvore se chamava Árvore do Conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que fez com que o homem se afastasse de Deus não foi a falta de conhecimento, mas o conhecimento do mal. Porque o conhecimento do bem o homem já tinha. Então, o conhecimento é o grande campo de batalha. Depois da queda, quando o homem passa a conhecer o mal, ele experimenta o mal, a maldade, a ganância, a inveja, ele começa a experimentar vários sentimentos que ele não tinha. Depois da queda, é o conhecimento que vai restaurá-lo também. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que o conhecimento, a verdade é quem nos liberta. É por isso que é importante a gente entender o conhecimento, a cosmovisão, a construção de pensamento, que isso tem tudo a ver com Bíblia, tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com a fé em Cristo Jesus. Por isso, a minha oração por mim e por você é que possamos cada vez mais, como diz os cristãos na Idade Média, orare et laptare. Nós orarmos e trabalharmos, né? Orarmos, termos fé em Cristo, mas estudarmos, trabalharmos para a gente servir de cada vez mais e melhor ao nosso Senhor, que tem nos dado todas as coisas e nos tem abençoado tanto, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.